Não deseje que seja mais fácil. Deseje que você seja melhor. Essas palavras de Jim Rohn não são apenas uma frase de efeito. São um chamado à transformação. E talvez, no fundo, você já tenha sentido isso, que o problema nunca foi o mundo lá fora. Nunca foram os obstáculos, as críticas, o caos do cotidiano. O verdadeiro desafio sempre esteve aqui dentro, no medo. No medo silencioso, sutil, que sussurra no seu ouvido antes mesmo de você começar. Mas deixe-me dizer algo com toda clareza. Ter medo não é fraqueza, não é defeito, não é algo a ser escondido. É, na verdade, um sinal de que seu cérebro está funcionando como deveria. O medo é uma função da sua inteligência. Ele está aí para proteger você. O problema é que, muitas vezes, essa proteção se transforma em prisão. E é sobre isso que precisamos falar, com honestidade, com empatia e com direção. Earl Nightingale dizia que o oposto de coragem não é covardia, é conformismo. E isso muda tudo, porque talvez você não esteja fugindo por medo de errar. Talvez esteja apenas tentando manter as aparências, controlar o que os outros pensam, evitar o desconforto. E, sem perceber, você começa a construir uma vida que evita a dor, mas também evita o significado. Uma vida sem risco, mas também sem alma. Jim Rohn entendeu isso cedo. Ele não tentou matar o medo. Ele aprendeu a conversar com ele. Aprendeu a usá-lo como alerta, não como sentença. Porque o medo vai aparecer, toda vez que você estiver prestes a crescer. Ele é o sinal de que você está se aproximando de algo grande. Mas se você não souber interpretá-lo, vai usá-lo como desculpa. E desculpas não constroem futuro. Disciplina constrói. Esse vídeo é sobre isso. Como transformar o medo de algo que paralisa em algo que impulsiona. Como destravar sua mente, quebrar os padrões invisíveis e aplicar na prática o modelo de Jim Rohn para usar o medo como combustível de crescimento. Sem fórmulas mágicas. Sem autoajuda vazia. Aqui você vai encontrar clareza prática, neurociência emocional, metáforas poderosas e, acima de tudo, aplicação real no seu dia a dia. Você vai sair deste vídeo com mais do que motivação. Vai sair com estrutura, com um mapa, com disciplina. Porque o medo não precisa desaparecer para que você avance. Você só precisa aprender a andar com ele ao seu lado, sem deixá-lo no volante. O medo raramente grita, ele sussurra, ele se disfarça, se esconde por trás de palavras bonitas como prudência, cautela, esperar o momento certo. Mas, na verdade, ele está sabotando sua coragem. E o mais perigoso é que você nem percebe. Acha que está sendo sensato, que está ouvindo sua intuição. Mas não é intuição, é fuga, é proteção exagerada, é a mente tentando manter você seguro e, ao fazer isso, mantendo você pequeno. A verdade é simples. Quando você decide baseado apenas no que evita a dor, você não está escolhendo crescimento, está escolhendo sobrevivência. E a vida em modo de sobrevivência é uma vida sem visão, sem propósito, sem realização. Quantas oportunidades você já deixou passar? Quantas vezes você disse, ainda não estou pronto? Quantas ideias ficaram no papel? O medo crônico é mestre em criar narrativas. Ele te convence de que é melhor esperar, melhor se preparar mais. Mas, na maioria das vezes, isso é só uma desculpa bem articulada para não encarar o desconforto de tentar. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não ser suficiente. Todos eles vivem dentro da sua mente, não como monstros assustadores, mas como conselheiros sensatos, até que você os confronte, até que você veja que a dor de não crescer é, no fim das contas, muito maior do que a dor de tentar e falhar. Existe uma ideia muito vendida por aí, a de que você precisa vencer o medo, como se fosse uma batalha, como se o medo fosse um inimigo que precisa ser derrotado. Mas essa ideia está errada, está profundamente errada,
porque quando você luta contra o medo, você está lutando contra você mesmo. Jim Rohn dizia: não se afaste do medo. Entenda-o. Treine sua mente para reagir melhor. Essa frase muda tudo, porque ela não sugere fuga. Ela propõe treino, clareza, compreensão. O medo é como um alarme. Ele não está dizendo pare, ele está dizendo atenção. A sua mente ativa o sistema límbico quando você sente medo, o mesmo sistema que regula sua resposta de luta ou fuga. E se você entra em guerra com esse estado, o resultado é o aumento do cortisol, o aumento da tensão e, inevitavelmente, a paralisia. Mas se, ao invés disso, você escuta o medo como um orientador, tudo muda. Se você disser: se estou com medo, é porque estou saindo da zona de conforto, estou crescendo. Então você para de lutar contra o medo e começa a caminhar com ele. Começa a entender que ele não é um dragão a ser vencido. É um farol que aponta para onde está seu verdadeiro crescimento. Pegue papel e caneta e escreva: o que eu faria hoje se não sentisse medo? Faça essa pergunta. Deixe vir à tona, porque ali está seu mapa de expansão. Ali está o território que você precisa explorar. O medo se alimenta de dúvida, e a dúvida se alimenta da inércia. Quanto mais você pensa e não age, mais o medo cresce. Por isso, Jim Rohn dizia que a disciplina é o antídoto da dúvida, porque a disciplina não espera motivação. Ela não negocia com o medo. Ela apenas age. Muita gente acredita que precisa se sentir confiante para agir, mas é o contrário. É a ação que constrói a confiança. É o passo dado, mesmo tremendo, que começa a desmontar o castelo do medo. Pessoas que criam pequenas rotinas de exposição controlada ao desconforto treinam sua mente para parar de associar desconforto com ameaça. Elas constroem tolerância emocional, criam novas associações, reformulam seus limites. Jim Rohn falava sobre microvitórias, pequenas ações diárias que parecem insignificantes, mas que, acumuladas, reconstroem sua identidade. Quando você acorda e faz aquilo que estava evitando, você envia uma mensagem para o seu cérebro: eu sou alguém que enfrenta. E isso muda tudo. Quer um novo padrão? Comece o dia com a tarefa mais desconfortável, a mais desafiadora. Isso vai redefinir o tom emocional de todo o seu dia. Vai mostrar quem está no controle: você ou o medo. Nada molda mais o nosso comportamento do que a necessidade de aceitação. Queremos ser amados, queremos ser aceitos. Mas essa necessidade pode nos fazer trair a nós mesmos. E isso custa caro, muito caro. Você adia projetos, esconde ideias, evita se expor. E aos poucos começa a se afastar de quem você realmente é. Tudo por medo de não agradar, de ser criticado, de ser rejeitado. Mas o preço da aprovação é muitas vezes a perda da autenticidade. Zig Ziglar dizia: você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para ser ótimo. Essa frase nos lembra de que a coragem vem depois do ato, não antes. O ato de se mostrar, de colocar algo seu no mundo, de dizer: isso aqui sou eu, imperfeito, mas real. Quando você se expõe de forma controlada ao julgamento, seu cérebro começa a entender que a ameaça social não é fatal, que você sobrevive, que você continua inteiro. E com o tempo, o medo do julgamento perde a força, porque você já não depende da opinião alheia para se sentir digno. Jim Rohn não nasceu pronto. Ele era um jovem endividado, sem direção, cheio de vergonha e vazio de propósito. Mas um dia, ele ouviu algo que mudou tudo. Você pode mudar tudo, mas precisa mudar você primeiro. Essa frase não foi apenas um conselho, foi uma virada de chave. Rohn criou um sistema, um manual pessoal, estudo, disciplina, prática. Ele não esperou que a coragem aparecesse. Ele construiu um alicerce, uma rotina, um propósito.
E com isso, o medo não desapareceu, mas ficou pequeno. Pequeno diante da clareza. Pequeno diante da decisão. Pequeno diante do novo eu que ele estava construindo. Você pode fazer o mesmo. Pegue um caderno. Crie seu manual. Escreva suas regras. Defina quem você quer ser quando o medo bater. Porque o medo vai bater. Mas se você tiver um plano, uma âncora, uma estrutura, ele não vai vencer. O medo é como um cão latindo do outro lado da cerca. Faz barulho, parece feroz, mas só te assusta se você ficar parado. Quando você anda, ele para de latir. Vencer o medo não é um momento, é um processo. Não é um evento emocional. É uma decisão sustentada por rotina. O medo não vai embora. Ele muda de forma. Mas você pode mudar a forma como responde a ele. Usar o modelo de Jim Rohn, baseado em responsabilidade, disciplina e clareza, transforma o medo de um inimigo em um guia, um orientador, um aliado disfarçado. Reescreva sua relação com o medo. Pare de evitá-lo. Comece a treinar sua mente para enxergá-lo como alarme de crescimento, como sinal de que você está exatamente onde precisa estar, na borda do novo, no limiar do extraordinário. E nunca se esqueça: se você não mudar, nada muda. Mas se você mudar, tudo muda com você. Jim Rohn.